Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa, mais um episódio da Imobverse. Programa esse que a gente sempre traz aqui para vocês, falando esse ano com muitos assuntos diferentes, assuntos com pessoas especialistas. E hoje, programa muito especial, naturalmente, falando aqui também de um objeto de engenharia, de arquitetura, vamos falar um pouquinho aqui de projeto, enfim. Você não pode perder nem um pouco esse episódio. Fica com a gente que você vai ter muita informação no episódio de hoje. Antes, quero aqui agradecer a sua sempre audiência. Lembrando também você para nos seguir, para nos acompanhar, compartilhar os nossos conteúdos, porque isso é muito relevante para nós, muito importante para que a gente tenha aí um feedback de sua parte, você que tem nos acompanhado, para saber se esse conteúdo tem sido ou não de importância aí para a sua jornada, para o seu dia a dia. Beleza? Bom, e sem mais delongas, hoje estou recebendo aqui um amigo do mercado imobiliário, mercado que nos proporciona todo esse ambiente. Estou aqui recebendo o Diniz. Diniz, primeiramente, obrigado por vir aqui falar um pouquinho com a gente. Vai ser um prazer bater um papo aqui contigo. Tudo bem, Magno? Valeu. Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho sobre engenharia, né, nesse mercado imobiliário, onde a gente pode ajudar, onde a gente pode atrapalhar. Sempre, né? Nem sempre a gente ajuda, a gente atrapalha um pouquinho. Atrapalha um pouco, né? O mercado imobiliário sempre tem seus influentes e seus inimigos, né? Então, sempre eu costumo dizer, o comercial, o pessoal da engenharia, o pessoal da arquitetura, o pessoal do financeiro. E vamos ver hoje qual que é esse embate aí da incorporação do comercial com a arquitetura, com a engenharia, com o projeto, enfim, né? Eu acho que a engenharia mais ajuda que atrapalha, eu acho. Então você vai provar aqui pro pessoal hoje sobre isso. Mas antes da gente falar um pouquinho tecnicamente, conta um pouquinho sobre a sua história, né? Da sua empresa, da Sodec, mas quem é o Diniz? O que o Diniz faz? Como que o Diniz chegou até aqui, nessa mesa hoje? Quem é você? De onde você veio? Conta um pouco da sua história. Bom, Magno, meu nome é Marcos Diniz, né? O nome de guerra é Diniz, o pessoal me conhece. Ganhei esse nome de guerra do meu pai, né? Que faz parte da minha passagem aqui, eu vou falar um pouquinho. Então, eu sou um cara de projeto, né? Eu já estou chegando lá nos 50, então sempre trabalhei com projeto, desde novo. Comecei lá com 15 anos, 16 anos, já fazendo projeto para trabalho escolar, na época do curso técnico. Então, sempre fui um cara da área de projeto, sempre fui um cara da área de desenvolvimento de produto. Sim. Eu sempre gostei disso daí. Eu sempre, acho que por sorte e talvez influência aí do meu pai, que é engenheiro, né? Seu pai é engenheiro? Meu pai é engenheiro. Engenheiro em que especialização? Ele é engenheiro mecânico, mas na indústria aeroespacial. Legal. Eu vou falar um pouquinho disso daí. Então, sempre gostei de desenvolvimento de produto. Sempre muito, muito novo. Acho que por isso que eu falo que é um pouco de sorte, porque desde muito novo eu já identifiquei que ia seguir essa área, assim foi. Então, no começo da minha carreira, os meus 10 anos, eu projetei carro, projetei eletrodoméstico, projetei trem, já participei, né, assim, em trabalhos pequenos, outros maiores, de vários tipos de produto. Depois eu tive uma passagem longa, que durou quase 20 anos, na Embraer, na área de desenvolvimento de produto, justamente, foi de lá que veio meu nome de guerra, né? Meu pai trabalhou 40 anos na Embraer, e na verdade ele que é o Diniz, não sou eu. O Diniz é ele. Mas por eu ter trabalhado lá, eu acabei herdando esse nome de guerra dele e carrego ele com muito orgulho, né? E na Embraer, que foi uma passagem longa, eu tive alguns anos trabalhando como projetista mesmo, em desenvolvimento de produto, projetando partes do avião. Você ficou 20 anos na Embraer? Eu fiquei entre estágio e o período... Porque eu tive um período de estágio lá atrás, quando eu terminei o Senai. E, aliás, foi um período interessante, porque eu fiz um curso de mecânica no Senai e fui fazer o estágio lá. É um estágio até longo. E lá foi eu tive a oportunidade de conseguir trabalhar numa área de projeto, de ferramental, e a prancheta.
Então eu ainda peguei o desenho a nanquim, no papel vegetal. Nossa. Foi uma experiência curta, mas para mim foi legal porque eu tive a chance, porque quando eu comecei a trabalhar no projeto, o CAD estava pegando já. Isso foi... Estava numa transição. 96, 95, o CAD já estava em 93, já estava começando a aposentar as pranchetas. E eu ainda peguei um pedacinho de prancheta. Sim. Mas isso foi um estágio. Depois eu saí, passei por várias empresas, projetando várias coisas, depois eu voltei para a Embraer, onde eu fiquei mais 16, 17 anos. Então, juntando isso, o estágio deu quase 20, né, de contato com a empresa. Mas nesse período da Embraer, que foi o período mais longo, eu tive uma parte grande, metade desse período projetando avião mesmo, né? Então participei do projeto de alguns aviões que a gente ainda vê por aí, 170, 190. Cheguei a pegar um pedacinho do KC-390 e outros produtos. Chegou a pegar um pedaço do novo projeto? Do KC, cheguei a pegar. Para quem não sabe, só para trazer, né? Porque, mas o KC é um avião militar, né? É um cargueiro. É um cargueiro militar. Militar, que apareceu muito na televisão. Sim. Recentemente, por conta do que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, o avião foi muito útil lá. E eu tive uma outra parte que era na área de desenvolvimento de produto, mas é um departamento de ensaios. É um departamento na empresa que fazem os testes, vamos dizer assim, né? Que trabalham com os protótipos. Essa área para mim também foi muito importante, foi quando eu experimentei posições de gestão, né? Que durou aí uma segunda metade nesse período da Embraer. Então não era mais trabalhando como projetista, é um setor que a gente chamava de fabricação de protótipos, mas ainda é dentro da cadeia de desenvolvimento de produto, né? E para mim foi muito importante porque foi onde eu acabei desenvolvendo as minhas habilidades como gestor. Então essa foi vou dizer assim, a minha base nessa área de desenvolvimento de produto. Né? Desde a concepção, projetar, fabricar e testar. Lógico que são áreas diferentes, sim, mas esse ciclo meio que é igual para qualquer produto. Você concebe, projeta, fabrica e testa. Né? Então, esse foi E você seguiu os passos do pai? Se formou também em engenheiro? Então, aí que começa a trazer... Porque você falou que entrou como estagiário lá. Aí que vem... Mas pelo Senai, né? Pelo Senai. Aí, Senai eu fiz depois do curso técnico, depois eu fui para engenharia mecânica, seguindo os passos do pai. E foi aí que, no meio do caminho, teve uma mudança, que foi o que me trouxe aqui, porque hoje eu projeto prédio. Né? Como é que o pai projeta avião, projeta prédio. E aí que foi uma coisa muito curiosa, que assim, por projetar tantas coisas diferentes, chegou uma hora que na minha cabeça eu comecei a entender que os produtos de uma certa forma eram todos iguais. Então eu vou te falar uma coisa que você pode achar estranha. Para mim, até certo ponto, do ponto de vista conceitual, projetar um prédio é a mesma coisa que projetar um avião. Eles são produtos muito parecidos. Você fala assim, poxa, como é que pode ser parecido? Olha, o que é um avião? Um avião é uma estrutura, é um corpo feito de uma estrutura que precisa resistir uma série de esforços, sim, onde os principais são esforços aerodinâmicos. Sim. E dentro dessa estrutura, no interior dela, você tem que acomodar pessoas confortavelmente, as pessoas têm que sentir com conforto térmico, acústico, seguras. Elas precisam se alimentar dentro dessa estrutura, elas precisam dormir dentro dessa estrutura. E essa estrutura, para promover esse conforto, ela precisa de sistemas. Então, ao longo daquela estrutura, passa água limpa, para as pessoas poderem tomar água, tem que ter sistema para tirar os resíduos, esgoto, você tem que ter ar-condicionado, elétrica. Você tem que ter elétrica, você tem que ter hidráulica para algumas coisas funcionarem. Então, se você olhar desse ponto de vista... A casa que voa. Se você pegar um avião, a fuselagem do avião, sim, e colocar ele em pé, é um prédio. É uma estrutura, pessoas... Faz sentido. E sistemas que levam e traz eletricidade e fluidos. Precisa ter o mesmo desempenho
Tem que ter um né? desempenho, tem que ter uma vida útil, tem que ter segurança. A diferença é que o avião, o que dá sustentação é a asa e o prédio que dá sustentação é a fundação. Né? Então, do ponto de conceito, eles são parecidos. E aí eu comecei a perceber que quase todos os produtos são assim. Uma televisão é uma estrutura, uma carcaça. Dentro dela tem uma peça fundamental que desempenha a função principal dela, que é gerar imagem. E ela vai ter que ter sistemas, vai ter que ter elétrica, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Então, um elevador é a mesma coisa. Então, quando eu comecei a desenvolver essa ideia na minha cabeça, né, que foi, caramba, do ponto de vista de conceito, as coisas são muito parecidas, né? E isso foi porque, como eu passei por vários produtos, eu comecei a ver que são as mesmas reuniões, concepção, desenvolvimento, aí você faz reuniões para os design reviews, aí você confere, você usa 3D, você usa ferramentas disso, simulação, e todos esses produtos passam por as mesmas etapas. Conceito, né? Lógico, tem exceções, tem as especialidades. Alguns são muito simples, outros extremamente complexos. Não estou comparando aqui você projetar um elevador, projetar um avião. Mas do ponto de vista, às vezes, de o conceito os macros processos, complexidades diferentes, mas exatamente. Com o conceito conceitualmente são parecidos. parecidos. Legal. Então aí, até que quando eu entendi isso, eu tinha comigo a vontade, desde muito novo, de criar uma empresa, de empreender. É uma coisa que eu já tinha feito algumas pequenas iniciativas, assim, mas mais pela vontade, mas sem nada muito assim. Nada muito robusto. Muito né? robusto. Nada ali ainda é meio. Mas aí quando eu juntei as duas coisas, um dia eu parei e falei, poxa, como é que eu posso pegar esse conhecimento, essa visão do que é desenvolver um produto e colocar numa empresa, num negócio, mas um negócio que caiba na minha mão, né? Porque não tem como eu montar uma fábrica de avião. Né? Podia até ser, mas isso é muito difícil. Né? E aí eu comecei a pensar de tudo que eu tinha feito, que produto eu poderia projetar, que é o que eu gosto de fazer, e aplicar tudo isso. E aí eu falei, poxa, prédio. Né? Eu tinha alguns amigos, alguns que a gente já Isso você já tinha lá seus 15 anos de Embraer? Já estava lá nos 15 anos de Embraer, passados os 30 anos de idade, chegando nos 40. Falei, pô, não e eu quero falei, morrer cara, aqui não. Eu vou te falar, tem um pouco disso também, mas assim, a Embraer é uma empresa fantástica. Sim. Eu podia me aposentar lá sem problema nenhum. Trabalhava com pessoas assim, excepcionais, né? Assim, os exemplos, principalmente de gestão, né? Eu trabalhei com uns caras lá, Luiz de Andréia, Pausílio, Camoto, o meu último gestor, que é um cara chamado Giovanni, um cara que até hoje, né? O Giovanni é um cara muito novo também, muito habilidoso. Até hoje, às vezes, eu tenho um problema assim na empresa, eu paro e fico pensando assim. Liga para ele. Não ligo para ele, mas eu penso assim, o que o Giovanni faria? Cara, e eu lembro assim, e às vezes uma referência. Uma referência. Então, é uma empresa, do ponto de vista tanto técnico como de pessoas, fantástica. Mas eu tinha esse sonho de empreender, né, por questões pessoais, ficar mais próximo da família, conviver mais próximo dos filhos, tinha toda essa resenha. E aí eu falei, poxa, eu acho que dava montar uma empresa para projetar prédio. E aplicar tudo isso que eu aprendi, principalmente numa empresa tão sofisticada como essa, para fazer um produto que é mais simples, do ponto de vista de complexidade técnica, é mais simples, mas se eu aproveitar esse conhecimento, talvez eu consiga fazer uma coisa diferente. E assim nasceu a Sodec. Isso foi em que ano? Isso foi em 2014. 14. Então a Sodec tem 10 anos, fez 10 anos esse ano. Lógico que você não começa fazendo prédio, não tinha como eu vou montar uma empresa. Deixa eu montar seu prédio, o que você faz? Eu mexia com avião. Então eu tive que trilhar um caminho, né? Sim. Eu trilhei esse caminho, a gente começou projetando casa, pequenas construções, fazendo aquele começo que você faz de tudo um pouco, né? Faz parte, né? Sim. E fui estudar, né? Então tive que fazer
mestrado, vários cursos de especialização, porque apesar de prédio ser mais simples que avião, tem muita coisa crítica. Então hoje eu falo assim, né? Eu sou empresário, mas a minha profissão de tecnológica é projetista estrutural, né? Então tive que estudar bastante e tal. Mas fomos indo devagarinho, né? A cada trabalho aumentando a complexidade, até que apareceu o primeiro, né? O primeiro projetinho, e falou, pô, vamos nessa. Fizemos e foi indo. Hoje, eu fiz até um levantamento semana passada, já fizemos 147 torres. 147? 147 torres. Pô, estamos falando de 15 torres por ano. Espalhados em 50 condomínios. Né? Porque tem condomínios que tem mais de uma torre. Sim. Né? A gente conta por torre, porque cada torre é um filho, né? Sim. Você tem mais de uma torre por mês. Bastante. Desde quando você começou. Então, a gente... É uma empresa nova, 10 anos para quem projeta prédio não é muito tempo. Sim. Sabe? Dá para aprender muita coisa ainda, mas acho que de 4 anos para cá que a gente basicamente não focou nisso. Hoje a gente não, apesar do pessoal liga, às vezes clientes antigos, poxa, tem uma escola, um galpão. Hoje a gente focou em prédio, a empresa toda está montada em termos de conhecimento, de ferramentas, software. Se estruturou para essa plataforma de prédios, né? Residenciais. Isso é importante. Agora, eu vou pegar inclusive esse gancho desse foco, porque assim, quando a gente fala literalmente, né, aí de você saiu da Embraer, e a gente fala da complexidade que é o projeto de um avião. E a aviação ela é muito mais minuciosa em detalhes. Sim. Né? Muito embora você tenha muitos componentes, digamos assim, na construção civil, um avião ele tem muito mais componentes. Você vai desde um rebite lá, de uma placa lá, daquela famosa chapa lá, que o cara tem que milimetricamente tem que ser feito, porque tanto a casa, o prédio, quanto o avião, né, precisa oferecer segurança. Porém, a exposição de um avião em termos de segurança, ele oferece um risco muito maior do ponto de vista pelas condições pelas quais o avião é exposto, né? E aí você sai de uma empresa muito bem conceituada, né, entre as maiores empresas do Brasil, para se aventurar no empreendedorismo. Então eu quero chamar um pouco a atenção, porque você falou que fez 147 torres prédios, né, nos últimos 10 anos, o que dá mais de uma torre por mês em média, mas naturalmente esse começo, como você bem disse, não foi muito fácil. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou no começo? Porque uma coisa é quando você tem uma ideia, outra coisa é falar, vou montar um escritório. Queria que você falasse dessa dificuldade. Segundo, né? Sodec. O que é Sodec? Explica para quem está... Esse é um ponto legal. Ó, cuidado que depois desse podcast eu posso precisar de um psicólogo. Então, não sei se estou preparado para todas as perguntas. Eu vou começar primeiro do Sodec, que é o nome da empresa era Solid Design, Engenharia e Consultoria. Esse Solid Design, fiquei lá, que nome bonito. Tem um software que chama-se SolidWorks. E eu achava muito legal esse nome, SolidWorks. E tem uma empresa em São José que faz de treinamento, já faz projeto também mecânico, de um amigo meu, Washington, chama SolidWay. E eu achava muito bacana. Eu falei, o minha vai ser Solid Design. Né? Então saiu daí. Solid Design, Engenharia e Consultoria. E eu comecei assim. E meu pai, além de ser engenheiro, ele tem uma veia artística, assim, né, meu pai e minha mãe são duas pessoas muito criativas, assim, sabe? Muito criativas. Legal. E meu pai, nessa via artística dele, ele já escreveu samba. Então, ele é um cara muito bom, assim, de escrever letra, de achar nome para as coisas. Né? E eu, logo que eu montei a empresa, uma vez conversando com ele, ele falou, cara, esse nome não tá bom, não. Só falou assim, isso não tá muito bom, não. Eu acabei de montar a empresa. Todo empolgado. Eu falei, como tá bom, cara? Solid Design, Engenharia e Consultoria, que nome bonito. E aí o telefone tocava, eu fazia tudo, só tinha eu, né? Tocava o telefone de Solid Design. Antes de eu acabar de falar, o cara falou assim, ó, o quê? Né? Solid Design, Engenharia e Consultoria. O cara não entendia, né?
E aí eu falei, não, mas não é bonito. Aí mudei para Solid Design só no telefone. E meu pai lá, um dia me chamou, falou, ó, coloca Sodec. Eu falei, o que é Sodec, pai? Sodec é abreviação de Solid Design e Engenharia e Consultoria. Eu falei, Sodec, muito, tá estragando o muito nome simples. Não, vou continuar no Solid Design. E insisti. Depois de uns 3 meses, eu não aguentava mais soletrar. Um dia eu atendi o telefone e falei, Sodec, bom dia. O cara já começou a falar, eu falei, pô, é Sodec. Acabou. Foi assim que nasceu o nome Sodec. E aí meu pai que bolou esse nome e pegou e tá até hoje. Tá? Então essa é a resposta. E aí você começou, que nem eu estava dizendo, a segunda pergunta que eu te fiz é a seguinte, daí você começou, que nem você falou, você atendia o telefone, né? Depois quando você começou Sodec, aí você atendia o telefone, dizia, só o seguinte que eu vou passar pro setor comercial. Aí você colocava o telefone no mudo, faz essas voltava, coisas, né? Alô? Dá pra chamar o cara aí? Qual foi a maior dificuldade? Porque, assim, você sai de uma empresa mega estruturada em que você trabalhava já como gestor, sim, e de repente você chega ali para uma empresa, um escritório, que você deve ter começado talvez, nem você falou, talvez não, começou você, pegando alguns clientes. Como que foi esses primeiros meses ou anos até você falar, puxa, agora foi? Cara, vamos lá. Você tem assim, primeiro, eu acho que as dificuldades e os desafios dá para talvez dividir em áreas, né? Eu talvez dividiria assim, partes técnicas, partes comerciais, administrativas e as dificuldades pessoais. Sim. Sua pessoal, né? Então, do ponto de vista técnico, uma empresa do padrão da Embraer, eu trouxe de lá, isso hoje ainda está nos manuais da Sodec, né? 3 coisas que eu... Porque assim, poxa, você vai projetar um prédio igual um avião, não vai dar certo. Então, o que eu trouxe dessa experiência da aviação, de outros produtos, para tentar fazer um trabalho diferente projetando o prédio? Eu trouxe 3 coisas. A integração, por isso que a Sodec já é integrada. Tá. Então, eu ouvia muita palavra compatibilização na civil, né? Que assim, o cara faz o projeto, depois senta para comparar para ver se está certo. E aquilo não está na minha cabeça, porque a minha escola é diferente. Não, você tem que fazer tudo junto. Tem que nascer certo, não tem que compatibilizar depois. Então, essa integração eu tentei aplicar. A preocupação com segurança, né? Que na aviação é muito forte, então isso também eu trouxe para dentro da Sodec. Essa assim, trabalhar essa o tempo cultura, todo, né? Preocupado com a segurança. Inovação tecnológica, né? Tentar buscar em todos os caminhos de inovação tecnológica. Sim. Então, assim, do ponto de vista técnico, isso eu tentei trazer ferramentas e conhecimentos que ajudasse o nosso desafio na criação da Sodec tivesse mais chance de sucesso, né? É lógico que eu acho que do ponto de vista técnico a maior dificuldade foi buscar conhecimento científico mesmo nessa área de projeto de prédio. Sim. Não tem jeito, tem que ir para a escola, tem que estudar, tem que esperar passar lá os cursos e ir aprendendo. E isso requer um pouquinho de tempo, né? Então, acho que do ponto de vista técnico, esse talvez seja estudar mesmo, gastar horas de estudo. Isso foram 1, 2, 3 anos estudando, final Sim. de semana, vários cursos de pós-graduação, para poder adquirir conhecimento para poder específico aplicar. Ali. Né? Do ponto de vista, acho que administrativo, assim, comercial, aí é onde você mais toma lapada, né? Porque aí você não sabe nada, né? Como lidar com toda essa dificuldade. Cara, né? aí você, assim, acho que o pessoal dá para imaginar aí todo tipo de assunto, imposto, organização, alimentação, contador ligando para você falando do imposto. Como é que eu vou vender? Como é que eu faço um orçamento? Que preço que eu ponho? Precificação. Putz, cara, aí vai longe. Quanto que eu vou cobrar no projeto? E agora? Quanto que eu cobro? Mas assim, eu acho que a maior dificuldade mesmo, a maior dificuldade nesse assunto todo foi aquele período ali no meio da Lava Jato, com o impeachment da Dilma. Ali deu uma sombra
deu uma sombra, assim. Eu me lembro, vou contar uma passagem que a gente está falando de dificuldade, né? Eu lembro que eu tinha um cliente, que aliás, um amigo nosso em comum, né, lá da Construjac e tal. Sim. E quando eu tomei coragem para sair da Embraer para montar a Sodec, eu, tenho família, então eu tinha alguns clientes que, esses caras aqui são meus amigos, eles vão me dar trabalho, eu já consigo sobreviver pelo menos com eles, a Construjac é uma delas. Sim. E eu lembro que eu saí da empresa, eu lembro até hoje, eu saí da portaria por volta de meio-dia, eu nem fui para casa, eu fui direto para a consultora. Para Construjac, né? Porque lá, César, saí, tal. Tô aqui, precisa. E ele, o cara falava assim, se você sair, vem pra a gente cá. tem algum trabalho, a gente vai ter, a gente arruma outro, tal. E eu fui lá, tô aqui, né? Eu lembro que ele olhou para mim e falou... Isso em 2014. Isso lá em 2014, né? Ele falou, cara, você saiu mesmo? Eu falei, saí, meu, tô aqui, pronto para trabalhar. Cadê o serviço? E aí eu lembro que ele pegou e coçou, não foi coçou o cabelo, porque ele é careca. Ele é careca, né? Ele passou a mão e falou assim, você não tá sabendo da Lava Jato, não? Aí eu falei, que Lava Jato, cara? Porque, né, uma empresa grande, que Lava Jato? Eu falei, cara, o mercado tá parando, tá dando maior zebra. E eu fiquei assim, mas não tem, olha, no momento não tem não, mas se eu souber de uma coisa eu te falo, né? Tô resumindo, né? Você é amigão, sim, mas me recebeu muito bem e tô resumindo a história. E eu lembro que eu saí assim do portãozinho da Construjac, assim, bem na hora que o alinhamento da pista de São José, o avião passa em cima onde era a Construjac para pousar. E bem na hora que eu estava abrindo o portãozinho indo embora, passou o avião. Mas não tinha tanto serviço, o que aconteceu? E eu fui num posto, na esquina, ver uma televisão para ver, deixa eu ouvir as notícias, o que tá acontecendo? E passou um 190 bem em cima, assim, eu lembro que eu olhei o avião, pensei assim, meu Deus do céu, acho que eu fiz besteira. Me lembro disso. Mas, assim, foi uma fase muito difícil, porque... É porque você saiu da Embraer em 2014, cara, 2014... O mercado parou. Parou, mas imagine se parou. Para quem muita já gente estava? que já estava, imagine para quem queria começar fazendo prédio. Então, foi um choque de realidade muito grande. Do ponto de vista comercial, administrativo, foi muito difícil assim, de o dinheiro ficar curto, faltar para coisa básica ali. Mas hoje eu vejo que foi bom, porque eu comecei na escassez. Sim. Eu comecei sem poder aquela coisa do empresário novo, de vamos fazer um letreiro enorme, vamos fazer um cartão de visita. Sei que lá, vamos já estruturar um escritório aqui. Que você às vezes foca muito nesse glamour. Fora da hora, né? Você nem produz. E eu não tive como cometer esse erro. E onde era seu escritório? Era na sua casa? Não, era meu sogro tem um escritório de advocacia em São José e eu alugava uma salinha dentro do escritório dele, né? Olha só. Então, isso foi bom. Hoje eu vejo que foi bom porque eu comecei na escassez. Eu comecei vendo que assim, não podemos desperdiçar nada. Começou com o pé no chão. Isso aí. Começou com o pé no chão. Querendo ou não, começou com o pé no chão. Porque independente do momento, é a maneira como você começa dentro de uma realidade. Por quê, né? Empreender não é fácil. Empreender no Brasil é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. E aí o que acontece? Se você não iniciar um processo de empreendedorismo sabendo da realidade, onde você está pisando, e você não era por exemplo, você não era engenheiro de uma construtora que saiu de uma construtora e falou, não, agora eu só vou tocar eu. Então você, de certa maneira, você fazia seus projetos na construção civil, mas você estava dentro da engenharia, né, de aviação, aeronáutica. Então, assim, querendo ou não, tanto é que você estava desassociado do que estava acontecendo no mercado da construção civil. Isso, exatamente. É a mesma coisa de você chegar... Eu só queria desenhar. Não, você foi... Eu queria desenhar. Não, você foi... É aquela história, você foi pra praia chovendo. É isso aí. Vamos pra praia, gente, vamos, não sei o quê. Isso aí. E alguém chegou em você e falou assim, ô Diniz, você não soube que tem alerta laranja amanhã na praia e você tá aqui. E eu já tava... Né, com a boia aqui, vamos, gente. Já era. Foi mais ou menos assim. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Só para fechar, e do ponto de vista pessoal, né, aí uma mudança muito, muito grande, né, daquela estabilidade de um bom emprego para a aventura montanha-russa de empreender. Mas, assim, eu estava muito
muito determinado, disposto a pagar os preços que tivesse que pagar. Já tinha tomado a decisão, já tinha pulado do avião, né? Já tinha pulado, né? E uma coisa que eu comento assim, para quem é casado, você tem que ter uma companheira firme numa hora dessa e tive sem problema nenhum. Isso foi muito importante, porque... Aqui não é programa dos baixinhos, mas você pode mandar beijo para ela também, tá? Beijo a minha esposa aí, dona Lívia, mas assim, isso é muito importante porque Sim. O trabalho de projeto é um trabalho de muito foco, é um trabalho científico, e num cenário desse que você tem que correr atrás, eu tinha que me focar muito, me dedicar, toda chancezinha que aparecia, fazer com perfeição. Sabe qual que é a analogia que eu faço disso aqui? Resto, No caso, assim, eu faço essa analogia que é o seguinte, você era o leão de zoológico que decidiu ir para a savana. Porque eu sempre brinco assim com as pessoas, né? Sim. Já viu o leão do zoológico? Quando você vai no zoológico, você nunca vê o leão. Quando você vê, ele tá lá no fundinho, você olha assim, ele tá dormindo. Mas por quê? Porque os biólogos ali, né, o pessoal que cuida, né, os zeladores ali do zoológico, todo dia vai lá e comidinha na boca. Entendeu? Agora, na savana, você tem que ir à caça. Bravo. Cara. Então você literalmente saiu de um zoológico confortável, que era a Embraer, que você não tinha que se preocupar com tributo, com gente, com pessoas. Só faz o tampo. E todo dia X tinha lá seu dinheiro caindo na conta. Se vendesse ou não vendesse avião, o Diniz estava recebendo. Né? E de repente você sai de lá, num ambiente de crise do mercado da construção civil e imobiliário, e você sai para empreender. Agora, o que eu ia te perguntar é o seguinte, você citou que algumas coisas que você trouxe da indústria aeronáutica, você falou sobre questão técnica, você falou sobre questão de segurança, e você falou da questão, na parte técnica, da compatibilização, essas coisas e tudo mais. E assim, a área, guardadas as proporções, qual foi a análise comparativa que você fez? Porque... corrija se eu estiver enganado, né? Mas enquanto você estava aqui no ambiente em que você tinha ali uma junta de engenheiros, digamos assim, discutindo ali, né, o projeto da asa do avião, o quanto que tinha que fazer por uma questão de fazendo os testes, os ensaios e não sei o quê. E aí você vem por uma complexidade, entenda aí o que eu vou falar, sim. Da construção civil, e que o cara vai lá, não, vê o que cabe aí nesse terreno, que não sei o quê, tanto faz, tanto fez. Compatibilização, que isso, cara? Põe esse projeto logo aí. Pessoas que não se falam, profissionais, infelizmente, um pouco menos qualificados. Você enfrentou esse choque de cultura, de segmentos? Qual que foi a sua percepção de quando você veio? Lógico que você já tinha, você não veio do nada, você não saiu da Embraer meio-dia e decidiu, meio-dia 1, vir para a construção civil. Mas você já fazia, creio eu, essa leitura de que isso era, inclusive, uma oportunidade de empreender. Porque quando você falou assim, peraí, esses caras aqui não faz direito. Como assim? Lá na frente, verificar a compatibilidade do projeto arquitetônico com o executivo. Mas peraí, seu projeto aqui ele tem que estar certo ali na frente. Não tem essa de verificar o que acontece ali. Por quê? Ninguém faz um avião para cair, assim como ninguém faz uma casa ou um prédio, né, também para cair. Sim. Mas você... Os dois desafiam a gravidade. Né? Então, os dois desafios. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, você enxergou nesse viés justamente técnico a oportunidade para empreender. Sim. E quando você começou a trazer isso, porque isso foi na sua cabeça, mas e quando você começou a trazer essa aplicabilidade no dia a dia para as construtoras, incorporadoras? Você enfrentou resistência, você começou a ver, puxa, na prática, de fato, o pessoal não quer fazer direito, não. Quer continuar fazendo no método amador? Ô, Magno, vamos lá, Joguei pimenta aqui. Não, é uma pergunta que ela pode devagar para várias... Pode. Não estou generalizando, mas vamos, eu acho que dá para... primeiro, você falou aí, no teu posicionamento, exatamente o que eu penso. Essa carência é a oportunidade que eu enxerguei, de fato. Sim. Então, assim, quando, na maioria das vezes, quando a gente chega num cliente que projeta, faz... um parênteses, né? A gente não
projeta arquitetura, a gente faz os projetos complementares. Sim, complementares. De estrutura, fundação, estrutura, elétrica, hidráulica. Depois do arquitetônico. Depois do arquitetônico. Né? Os projetos para a construtora levantar material e construir. Então, assim, geralmente quando a gente chega no cliente, que ele desenvolve esses projetos dessa maneira, vamos dizer assim, pulverizada e com muita computadorização, e a gente mostra esse outro jeito, cara, aceitação. Bater um papo o cara já quer. Né? Por isso que hoje a gente não tem site, a gente não tem Instagram, a gente não tem. E aliás, o Instagram, na verdade, agora tem. Criou um Instagram depois desse tempo? Minha filha já está tomando conta administrativa e já falou, não, pai, tem que ter. Tá vendo? Se não for as mulheres na sua vida, né? Sodec.engenharia. É o Instagram do Sodec. Mas enfim. Mas a gente não tem, não vende pelas redes sociais, porque todo lugar que a gente chega, o cara já, vamos conversar. Né? E a aderência é muito grande. Uhum. Então, realmente, essa carência é aí que está a oportunidade. Tá? Eu chamo, isso são oportunidades frágeis. É uma oportunidade. Que acabam não sendo atendidas aí pela eu nunca consegui fazer campanha de propaganda, porque senão a gente não aguenta. Assim, eu coloco mais um posto de trabalho na empresa e já tem demanda. Então, é muito bem aceito. É claro, né, eu tô falando da nossa experiência, longe de mim ser o dono da verdade. Eu estou falando aquilo que eu dou meu testemunho daquilo que eu vivo. Nós estamos, na minha visão, estamos longe ainda do que eu enxergo que dá para chegar do ponto de vista de integração, de qualidade de informação. Eu diria que nem que você está longe. Eu diria que você ainda tem um campo muito grande para caminhar. Para caminhar e para aperfeiçoar. Já avançamos muito. Uhum. Eu olho assim, comparo, faço benchmarking e falo, nossa, que bacana. Mas ao mesmo tempo eu fecho os olhos e falo, meu Deus, quanta coisa dá para a gente ainda melhorar. Mais aceitação, do ponto que nós já chegamos, a aceitação é muito grande. Agora, quando a gente entra no que você comentou aí também, assim, poxa, você tem uma empresa que tem bastante informação, ferramentas para uma área que é mais carente. Aí tem umas coisas que eu fui aprendendo curiosas, né? E eu vou tocar numa aqui, que talvez já é polêmica aí pro pessoal, que é o tal do BIM. O tal do BIM. O BIM que cara, eu sou um cara bastante crítico a essa história do BIM. Assim, não é que assim, com certeza o BIM é uma coisa bacana e muito útil, mas ele não serve para tudo. Ele não resolve tudo. Antes de você continuar falando, explica o que é o BIM, porque a gente que está no mercado, a gente já sabe, mas para que de repente tem alguém ali que está começando no mercado, o que é essa metodologia? O BIM é a abreviação da palavra, acho que é Building Information Modeling, né? Que é você projetar. Aí já começa a confusão. Muita acha que BIM é projetar em 3D. Não. Projetar em 3D é você fazer um desenho em 3 dimensões. Sim. O BIM, na verdade, é você projetar aquilo em 3D, uma quantidade de informações nesse arquivo, que essas informações ela pode ser usada depois para orçamento, para planejamento, para acompanhamento de obra, até para a etapa depois de suporte ao produto. Então, toda essa cadeia, né, então o BIM você pode usar uma parte dele, como você pode implantar aí nós estamos falando aqui de construtora, numa construtora como um todo, né? Então o BIM ele não é um software, é uma metodologia. Tanto que as pessoas falam, você está projetando em BIM? É uma metodologia de trabalho que ela, para acontecer, ela pode usar um software mãe que cuida de tudo, como ela pode ser composta, e normalmente assim, de vários softwares que somados... E por que você tem uma crítica? E aí onde é que está a crítica, né? Que aí juntando o assunto da minha experiência anterior, e eu citei esse exemplo do BIM, quando a gente estava no meio do caminho, já projetando os meus prédios, eu ouvia muito falar em BIM, eu percebi na minha interpretação, um erro de leitura. Que assim, cara, uma coisa é você pegar um projetista
de colocar na frente de um software que ele, vamos dizer assim, modela tudo em 3D, com bibliotecas super automáticas, Sim. que dá um resultado visual muito bacana, mas esse cara não sabe o que está fazendo. Sim. Ele não sabe a diferença, às vezes, de usar dobrar uma barra de 8 milímetros e uma barra de 5/8. Entendeu? Ele abaixa a cabeça e faz. Ele usa aquela biblioteca de maneira tão automática que ele vira um operador de um software, e às vezes o conhecimento intrínseco, o conhecimento científico, para ele realmente gerar um projeto que vai ser fácil de executar, que vai ser mais barato, de que está de acordo com a mão de obra que a construtora tem disponível, às vezes isso fica a desejar, porque você foca muito na automação e não no conhecimento científico. Científico e de desdobramento de como aquilo vai interferir numa outra tecnologia. No custo, ou mesmo você falou, na mão de obra que a empresa tem. Ou seja, é o cara que desenha, mas ele não consegue fazer a interpretação dos desdobramentos que aquilo possa ter? Exatamente. Então, por exemplo, eu dou um exemplo no escritório do pessoal que eu falo assim, olha, gente, aqui nós vamos fazer o BIM raiz. Isso eu falava lá atrás. O que é o BIM raiz? Nós vamos projetar de maneira integrada, né? Uma coisa em seu lugar, só que conversando, cara. Fazendo reunião, debatendo, discutindo, analisando, entendendo para onde vai passar o tubo. Se precisar desenhar 3D, a gente desenha. Então eu brinco com isso que é o BIM raiz, né? Que assim, cara... De acordo com o perfil do cliente, que às vezes o software não exatamente. te dá. Esse cliente aqui, ele é econômico. Eu falava assim, que eu brincava com o pessoal lá. Pô, o primeiro avião que a Embraer fez foi o Bandeirante, há, sei lá, 50 anos atrás. Sim. Vocês acham que o Bandeirante foi feito assim, vamos construir uma parte e depois a gente junta e vê o que dá? Não, o Bandeirante já foi feito de maneira integrada. Lógico, deve ter tido um monte de problema, mas para aquilo dar certo, as coisas estavam na maioria dos itens, cada coisa no seu lugar. E o Bandeirante foi feito numa época, cara, que desenhava em papel, desenhava com nanquim. Nossa. E aí, como é que foi feito o BIM naquela época? Não tinha software. E lá foi uma engenharia integrada. Integrada. Com certeza foi uma engenharia integrada. Certeza. Então, essa escola, ela está muito baseada numa coisa que, na minha opinião, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, que é assim, o treinamento do projetista. A formação dele. Ele conhecer material, ele conhecer os componentes, ele visitar a obra, ele entender o caminho de um tubo, qual é a curva que não pode ser usada, por que não, que forma que é difícil montar. E isso é treinamento de pessoas. Isso o software não resolve. Mas você não acha que isso está mais relacionado com a capacitação das pessoas do negócio em si, do cliente? Isso, é capacitação. Por isso, eu acho que o que você está querendo dizer aqui, me corrija se eu estiver errado, é que a metodologia em BIM não é o salvador da pátria, não vai salvar a que pátria, vai salvar as empresas de não ter essa integração. Exatamente. O software sozinho não vai fazer isso. Ele é uma ferramenta. Ele vai potencializar se você já tiver pessoas e processos integrados. Ele vai tornar aquilo mais visível, mais rápido. Sim. Mas ele não vai gerar integração em equipes que estão desintegradas, que não estão se conversando, em lideranças que não estão competindo entre si, em vez de um passar o bastão bonitinho para o outro, tá todo mundo tentando procurar quem errou. O BIM não vai resolver isso. É aí que eu falo que eu acho que a propaganda, às vezes, ela é um pouco errônea. Eu acho que isso tem a ver também, Diniz, igual as empresas hoje fazem, por exemplo, com a contratação de outras ferramentas e tecnologias para o seu processo. Por exemplo, tem construtora que contrata um ERP, né, que é um software para poder gerenciar toda a sua cadeia. Sim. E aquilo por si só não vai resolver o processo financeiro, de engenharia, orçamentário ou comercial. Assim como, por exemplo, as empresas contratam CRMs, né, para poder gerenciar a sua cadeia comercial. Aquilo por si só não vai resolver. Ou seja, a ferramenta, ela é um meio. É um meio, é isso. E as pessoas estão considerando a ferramenta a como solução. A ferramenta é um meio pela qual você executa um processo. Exatamente. E acho que o processo que você está falando aí é o processo que você citou da construção do Bandeirante. É quando você tem, literalmente, equipes
de fato integrada. Porque se você tiver aqui... com conhecimento. Isso. Com conhecimento científico. Né? O conhecimento científico você só consegue de um jeito, estudando, eu gosto lendo livro, eu gosto lendo das... vídeo do Imobverse. Né? boa. Assim que você ganha conhecimento. Eu acho que isso tem a ver, que nem uma analogia com futebol. Né? O que é... Esses dias eu falo da analogia do futebol por um seguinte, né? Quando você pega uma das maiores equipes que o Brasil já teve, né? Foi a seleção de 70. E assim como dizem que a seleção de 82, né, que eu sou de 81, não tive a oportunidade de ver, nem a de 70, mas o que acontece? Por quê? Porque era um time que tinha uma integração tão forte que fazia aquela complexidade de jogar futebol ser muito fácil para a época, né? Quando você vê o Brasil sendo campeão lá em 1970, vencendo uma Itália na final por 4-1, sabe, com uma maestria, com uma simplicidade, com um equilíbrio, né, simplicidade, porque tava fazia o básico, fazia o básico, todo mundo sabia o que tinha que fazer e o melhor, fazia bem feito. O que eu quero dizer com isso, né? A ferramenta é o campo, é a bola, é o estádio. Beleza, não vai basta ajudar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Mas tem que ter um time bom. Pô. Hoje a gente tem estádios melhores, bolas melhores, gramados melhores, fisiologia. A gente tem toda uma preparação e a qualidade, né? Vamos pegar falando de seleção, fazendo só essa analogia aqui. Ou seja, não basta você ter toda a estrutura. Então, o BIM, nessa analogia, pelo que eu entendi, é como se fosse a bola tecnológica, o sistema que é o VAR para verificar se estava impedido ou não, mas isso não melhora a qualidade, que é o quê? É o conhecimento que cada um tem que ter, não substitui. E tem um ponto de vista bem técnico aí, né, como bom engenheiro, que aí assim, para quem estiver nos ouvindo aí da área de projeto ou outras áreas, assim, é bem palpável, né? Aí vou dar números agora, claro. Número palpável. Eu uso o BIM lá, acho legal, mas assim, por que eu digo que eu sou crítico em algumas situações? Cara, vou dar um número real. Você vai projetar imagina uma construtora que faz um prédio a cada 2 anos, 3 anos. Tem várias por aí. Sim. Um prédio de 100 unidades habitacionais, uma torre, 2 torres. Depois você vai fazer outra. Então, essa é a construtora. Essa construtora, geralmente, ela tem lá os 2 sócios, um da parte técnica, administrativa, ela vai ter lá uma equipe bem reduzida de suprimentos, 2 pessoas com os materiais, ela vai ter um engenheiro no escritório. Estrutura bem pequena, bem enxuta. E talvez ela tenha lá, quando ela começar o prédio, ela vai montar uma equipe na obra, lá um xerifado, talvez um engenheiro que fica lá... Pontual. Pontual. Essa é a estrutura de uma construtora dessa, Sim. Que tem muitas por aí. Aí, um prédio desse, eu te falo, tá? Você fazer todos os projetos complementares de um prédio desse, nós estamos falando de 130 planchas de desenho. Fundação, estrutura elétrica, hidráulica, dados, 130, 150 planchas de desenho, Você projeta o prédio inteiro. Tá? Vamos dizer que uma torre aí de um VGV de 20 milhões de obra. 20 milhões de obra, talvez. E aí, vamos dizer aí que a gente sabe que os números... Só para esclarecer também para quem está vendo, pranchas. São os desenhos. Desenhos. É isso. Porque às vezes tem uns brothers assistindo e vão pensar, 130 desenhos. Maneiro. Imagina que as 130 desenhos representam um prédio que depois de vender tudo, ele vai gerar 20 milhões em vendas. Geralmente, projeto como um todo, o arquitetônico, o que a gente faz são suplementares, outras coisas, topografia, Sim. Outras que precisam... tá na casa hoje aí, 1,5%, 2%, olha lá do VGV. Do VGV. Então, um prédio desse, a construtora tem lá R$200 mil para gastar do custo, tá? Do custo, você está falando? Não, do VGV. Do VGV geral. Tá, então, por exemplo, o cara vai fazer um prédio de 100 milhões de VGV, ele vai gastar 1 milhão de projeto. Com todas essas engenharias. Sim. No exemplo que eu dei, que é um prédio menor, 20 milhões, 200 pau. 200 mil reais. Tá? Então, vamos guardar esse número. Tá. Aí você pega e um cara vem e vende pro dono de uma construtora dessa, que ele comprar um software
que ele vai... aí ele fala assim, olha, se você tiver um BIM aqui, você contrata uma empresa de projeto que só usa BIM, aí o cara ele já vai... O custo daquela empresa já vai ser maior. Aí você produz uma série de arquivos que precisam de máquinas pesadas. Uma coisa é você abrir um desenho num AutoCAD, outra coisa é você abrir um produto do tamanho de um prédio todo integrado em BIM, todos os pavimentos. Não vai fazer um andar tipo, já que é para fazer, vamos fazer o prédio inteiro. Sim. Com toda a parte de infra. Aí você vai ter desenhos super pesados, precisam de máquinas super potentes. Aí você entrega isso para o cliente, você vai ter o desenho lá em AutoCAD para imprimir, mas vai ter o BIM também. E aí você fala assim, olha, aqui você vai gerar todo o teu orçamento, planejamento, vai sair tudo desses arquivos. Aí você vai ter que ter um outro software que consiga ler as informações do software que o cara que projetou, as diversas tecnologias. Aí você vai ter um outro que vai conseguir gerar o cronograma em cima daquilo. E aí você vai acompanhar a obra toda em 3D, as etapas de construção baseadas naquele projeto que foi feito em BIM e depois dar suporte, enfim. Bacana, isso funciona, eu já vi. Mas numa consultora desse tamanho, não. Como é que o cara faz tudo isso com 200 pau? Não. 200 mil reais. Na metade do caminho. Entendeu? Aí já tinha dobrado então, o valor. É aí que está a minha... E outra coisa, uma consultora dessa, não tem quando gente. o cara tem uma revisão, é o dono que liga. Ô Diniz, eu estou aqui na obra, eu estou conversando aqui com o meu carpinteiro, tem como você mudar a forma tal de 15 para 20, que é mais fácil para concretar? Tem, manda aí no meu zap a prancha. Aí vai lá no BIM, abre o modelo, revisa esse 3D. Aí você tem que revisar tudo, porque se você alterar de maneira, vamos dizer, não oficial, você compromete todo o que ele fez de orçamento. Você não está mexendo numa prancha, né? Você então, assim, é uma ferramenta bacana, mas não é em todo local e não é em todo produto que se aplica. Seria errado dizer que o BIM, eu acho que ele funciona para estruturas que as empresas de repente têm uma estrutura maior. Por exemplo, eu acho que talvez a pequena para a média, aquele cara que faz no máximo 2 projetos por ano, pequeno, talvez ele não tenha ainda uma estrutura para comportar, né, esse tamanho. Funcionamento de um BIM na cadeia toda. Na cadeia toda. Né? Agora você fala assim, não, eu sou pequeno, mas eu tenho BIM sim. Olha aqui. Não, peraí, você fez o projeto em 3D. Sim. Isso não é o BIM todo. É porque tem o desdobramento. Projeto 3D tem um monte de ferramenta para fazer. Sim. Projeto 3D você pode ter. Qualquer software hoje de desenho já é um 3D. Já gera em 3D. Então, é aí que está a minha crítica, assim, que eu acho que tem muitas profissionais que vendem esses sistemas, eu acho que às vezes eles não são muito claros do custo que isso vai trazer, da necessidade às vezes, de processos mais estabelecidos, de quando você tiver uma revisão, tem que respeitar certas etapas, senão você perde toda aquela implantação. E aí você tem que analisar, a minha construtora está preparada para isso? Ela vende um produto que tem margem para isso? Que é bom, mas, entendeu? Então, é aí que está... Eu acho que a sua... Sabe? É legal. Eu acho legal essa crítica construtiva, porque ela remete... Não é uma crítica à ferramenta em si, mas uma crítica em relação à usabilidade e à aplicabilidade do momento da empresa, para o tamanho, para o porte, para o perfil, pensando um pouco nas pessoas. Das pessoas. Né? Aí que a gente vive com a história que a gente falou do Bandeirantes. A minha equipe é uma equipe que o BIM vai deixar ela mais inteligente ou mais burra? Sim. Porque se você está no estágio de conhecimento científico, de tempo de empresa, que o teu pessoal ainda tem que aprender o básico, cara, se tu botar um BIM ali, não vai aprender nunca mais o básico. Esquece. E, sabe, até isso tem que olhar. Qual que é o estágio de maturidade técnica que está a minha equipe? Está na hora de dar uma ferramenta dessa? Eu falei de analogia. Você vai dar uma Ferrari para um cara que está aprendendo a dirigir? Acabei de pensar em carro, é o seguinte, é como uma pessoa que tira habilitação no carro manual e o primeiro carro dela é um carro automático. Aí o que acontece? Aí ela anda 3, 4 anos no carro automático e nunca mais andou no carro manual. Se um dia ela precisar andar no carro manual, ela não sabe dirigir. Ela não conhece as habilidades manuais de se dirigir um carro, porque ela não tem aquela famosa, vamos dizer assim, né? O controle de embreagem e acelerador, de rampa, de freio. A gente usa lá, mas eu tenho cliente às vezes que me liga, você faz, mas a gente quer tudo em BIM. Aí você começa a perguntar,
cara, deixa eu te fazer uma visita. Aí você percebe que não vai ser bom para ele. Só que você tem que desfazer uma informação que ele teve lá no workshop, que ele saiu de lá achando que é a solução. Aí eu acho que eu vou só fazer mais um detalhe nesse assunto. Tem a outra ponta, que é a mão de obra. Cara, eu recebo currículo semanalmente de gente assim que, poxa, passou numa boa escola, né, tá ali. E o cara fala assim, pô, eu queria trabalhar aí, tal. E o meu diferencial é o seguinte, que eu sei projetar em BIM. Aí você, hoje mas eu vou escrever. Aí você fala, pô, bacana. Tá bom, vamos conversar. Vamos conversar. Aí você fala assim, sabe projetar? Eu sei. Fala assim, cara, Magno, eu já fiz isso. Faz assim com a mão pra mim, quanto é 1 metro? Faz assim com a mão, 1 metro é isso aqui, 1 metro é isso aqui. E o cara não sabe, o cara não tem noção de quanto é 1 metro. Entendeu? Você fala assim, cara, vamos falar de hidrossanitário. Tubo PVC marrom, ou então de esgoto, tubo branco ou CLR, que é mais rígido. Não sabe. O cara não sabe o que é isso. Então você vê que o cara mexe com o BIM, ele sabe usar um software desse, etc., mas ele não sabe essas coisas básicas. E isso estraga a carreira de um projetista. Você já é um projetista que ele pode, com uma ferramenta dessa, criar grandes erros. Com certeza. Porque o que traz a facilidade para você fazer rápido e mais eficiente é o conhecimento. Também traz o risco de você cometer um erro grande. Então, é nessa linha aí precisa ter essa ponderação muito importante. E essa que é a base que eu tentei trazer de lá. Uma empresa, a indústria aeronáutica, uma empresa que, por mais tecnologia que tenha, ela não abandona que, assim, cara, o foco tem que ser o conhecimento das pessoas. Você não coloca uma pessoa que não domina para fazer uma coisa crítica, etc. Sim. Isso eu tento manter até hoje. É uma curadoria, né? Agora, Diniz, muito legal essa conversa. Só para finalizar aqui, eu queria ouvir sua opinião. E a gente já teve a oportunidade de conversar em alguns momentos, que é justamente essa compatibilidade, porque quando você fala de levantar um prédio ou fazer um avião voar, você tem isso que a gente falou muito bem aqui agora, bastante aqui agora, aliás, que é justamente essa compatibilidade de pessoas que juntas elas idealizam um projeto e faz ele se tornar um projeto de fato, colocando ele de pé. O que eu mais escuto às vezes nas construtoras, engenharias e tudo mais, vou dar um exemplo. Você lança um produto, né? E aí você vai lá e o produto, você foi assertivo, você vendeu ele muito rápido. Então, em 3 meses o produto já está pronto para iniciar a obra. E aí quando você olha para trás, e isso não é fadado a pequenas, mas às vezes médias e até mesmo grandes consultoras, fala, pô, não posso começar a obra porque eu não tenho orçamento. Por que eu não tenho orçamento? Porque eu não tenho os projetos. Né? Se escuta muito falar sobre isso, né? Sim. E mais do que isso, lá mesmo na concepção, eu vejo que as construtoras, elas esquecem, ao meu ver, de trazer para uma conversa todas as partes envolvidas. Por exemplo, vamos pegar a mesma analogia do avião, né? Tem alguém que vai vender aquele avião, tem alguém que vai usar aquele avião. Então, em todas as cadeias existe uma importância de opiniões, porque eu não posso projetar um avião, pô, esse avião é legal, mas ninguém vai voar nele, porque ele é apertado, a aerodinâmica dele é excelente, mas ele comercialmente ele tem o teto baixo, não vai vender. Mas você não pode nunca olhar só do ponto de vista, vamos dizer, arquitetônico, a arquitetura do avião, digamos assim, né, o projeto. Certo. O que eu quero dizer com isso? Existe talvez isso que você falou da Embraer aqui, da indústria aeronáutica, você trouxe que a empresa ela não abandona esse conhecimento de causa e essa integração entre as partes para poder fazer um case de sucesso. Certo. Você acha que na construção civil falta ainda essa sinergia? Por exemplo, você vai, para finalizar esse contexto de pergunta, às vezes a engenharia vai lá, arquitetura, que nem você não faz arquitetura, mas vamos dar exemplo. Poucas eu acredito que são as empresas que te chamam para falar assim, olha, ô Diniz, eu estou comprando essa área aqui, quero fazer esse prédio aqui.
olha, o que você acha e tudo mais. Assim como a empresa às vezes não chama o departamento que vai vender, o marketing que vai desenvolver uma metodologia para comunicação e tarará, mas vai lá e desenvolve o produto, faça a arquitetura. Quando chega ali na frente, você começa a achar vários pênaltis que poderiam ter sido talvez mitigados se você tivesse essa integração maior, sabe? Certo. Você acha que... Como que você faz essa leitura em relação a projeto? Ou seja, tem muita coisa que quando chega para você desenvolver os projetos executivos, você fala, caramba, vocês não pensaram nisso? Pô, sabe, a bola chega quadrada também para a execução de projeto ou isso não acontece com um tamanho de frequência? Vamos lá. Polêmica. Isso aí, eu gosto de polêmica. Olha só. Você tem 3 minutos para responder essa pergunta. É claro que a vida, na prática, é dura. Mas de novo, a minha opinião, tá? Claro. Falando de construtora, desenvolvimento de prédio, eu penso assim, ó. O produto, ele cria forma no projeto arquitetônico. Sim. Que inclusive não é o que a gente faz. Né? Mas é no arquitetônico que ele ganha medida, é no arquitetônico que você respeita todas as normas e aprova ele nos órgãos para aquilo dar andamento. Sim. Vou falar assim de maneira bem resumida mesmo. Claro. É que assim, ó, uma coisa que eu acho que muitas construtoras às vezes não deviam dar uma olhada nisso, na minha opinião, o projeto arquitetônico ele não é a primeira etapa da engenharia. E é assim que muitas empresas se organizam. A arquitetura, realmente, ela está debaixo da estrutura das engenharias. A engenharia tem uma diretoria e tem um monte de departamento, uma delas é a arquitetura. Na minha opinião, a arquitetura não é a primeira da engenharia. A arquitetura é a última etapa do comercial. Essa é a minha visão, entendeu? Então, assim, não que uma equipe de arquitetura tenha que estar subordinada funcionalmente a uma equipe comercial. Mas em termos de processo, na minha opinião, a função da arquitetura é traduzir um desenho que represente um desejo captado pela área comercial. Porque a arquitetura é livre. Ela não tem limitação, viga, tal. Isso depois a gente vai resolver. Então, eu acho que muita coisa acontece aí por falta dessa visão. Assim, eu acho que eu já vi algumas construtoras em que começa a desenvolver um pouco essa orientação de arquitetura, ela atende aquilo que o comercial está enxergando. E o comercial ele junta o que vai vender, com o que estão reclamando, com o que não ficou no produto bom no produto passado. Tá? Mas, lógico que isso na prática, nossa... Dá a gente não combinou essa pergunta, muito menos a resposta. Mas a sua resposta me deixou aqui porque assim... Porque a arquitetura é a concepção do produto. E a concepção é isso, cara. E se você vai em grandes empresas aí que fazem produtos complexos, é mais ou menos assim que funciona. Eu tô falando isso, eu te fiz essa pergunta... Projeto, né? Eu te fiz essa pergunta de forma bem provocativa, porque eu sei a sua linha de raciocínio. Sim, mas né? Eu acho que a gente já teve a oportunidade em outros momentos de se encontrar em algum momento e falar sobre isso. Por quê? A arquitetura, ela é um viés de incorporação. Incorporação não é engenharia. Ela é a expressão artística do que se quer vender. Por que não é engenharia? Porque a arquitetura nada mais é do que você conceber dentro de uma área, tá? Algo, tá? Que atende à necessidade do mercado, que envolve oferta e demanda. Isso não é engenharia. Meu filho usou essa frase dia numa reunião na empresa. Ela é a expressão artística desse processo. E aí a outra coisa também então, porque a partir do momento em que você faz a leitura de que a arquitetura ela atende a essa necessidade de oferta e demanda que não faz parte da engenharia, um outro viés importante é isso que você está dizendo. Por quê? Vou te dizer, quando isso é feito sobre a ótica da engenharia, você literalmente mata o profissional, tá? Que está desenhando, porque quando ele desenha
com o conceito daquilo que o mercado está exigindo e daquilo que o mercado está desejando em termos de oferta e o que a demanda está exigindo enquanto produto, quando você mata isso, você concebe um produto sobre a ótica do quê? Do custo. Sim. E quando você constrói um produto pela ótica do custo, você mata esses dois vieses. E aí você depois quer que o mercado consuma um produto que foi construído sobre uma ótica que não é de demanda de pessoas, que nem você disse, assim como a oferta de produtos. E aí, o que eu acabo fazendo? Mais do mesmo. É complicado. Agora, lógico, quando você vai para os suplementares, que é onde a gente atua, não. Aí o que você faz? Você vira a chave, olha, definiu-se. Agora usa a cabeça para atender. E se você esbarrar em alguma coisa que você não encontre solução matemática para aquilo, você volta e fala, olha, eu estou com um problema aqui, mas esse problema tem que ser analisado o seguinte, isso descaracteriza o produto? Porque a solução tem que vir com essa preocupação. Claro. Né? Não pode só mudar. Eu uso essa sua fala para dizer um pouquinho para quem está nos assistindo, inclusive. Então, você que é construtor e incorporador, porque existe isso, né? Tem empresas que são só construtoras, tem empresas que são só incorporadoras e tem empresas que são as duas coisas, que ela incorpora e constrói. Deixa eu falar uma coisa para você, tá? Isso aqui não é uma máxima, é uma opinião, como a gente disse aqui, mas particularmente falando, né, se isso fizer sentido para você. Se você vai desenvolver um projeto, desassocie o seu projeto do viés da engenharia e da incorporação. Você pode consultar. Isso é possível fazer? Não. Né? Quando eu falo desassocia, é a concepção, mas a integração é fundamental. Isso dá para fazer? Isso. Beleza. Então, a dica que eu falo nesse sentido é o seguinte. Por exemplo, você prospecta uma área. O que eu mais vejo construtoras fazerem é que a concepção do produto fica enviesado dentro da engenharia. Engenharia é para executar. Eu tenho essa leitura. Sim. A arquitetura, a concepção do produto, ela tem que consultar a engenharia do tipo, para quê? Para também você não castelar e desenvolver um projeto e falar assim, cara, ficou bonito. É porque uma empresa, a repetição do processo ajuda a reduzir custos. Com certeza. Então tudo isso tem que ser muito equilibrado, né? Mas eu chamo isso de... É o que as empresas fazem, que eu chamo... Mas assim, passa umas varadas que você fala, pô, aí... Eu acho que isso está relacionado... Alguém não conversou aqui. Não, isso está relacionado com a seguinte questão. Eu acho que está relacionado como se fosse um comitê. Então, assim, o que você traz para a mesa quando você vai desenvolver um produto? Primeira coisa que você traz para a mesa. Não é a arquitetura, não é a engenharia, não é o comercial, não é a venda, não é o marketing, não é o dono da empresa. A primeira coisa que você traz para a mesa é o cliente. Por que é o cliente? Você vai trazer a demanda e você vai trazer a oferta. Então eu tenho um produto, eu trago a demanda e a oferta. Por quê? É isso que deve ser a premissa pela qual você vai desenvolver o produto. Então você fala assim, peraí, partindo do pressuposto que eu tenho uma oferta baixa ou eu tenho uma oferta alta desse tipo de produto, eu já excluo. Falo, olha, gente, não dá para fazer 2 dormitórios aqui não, porque cada esquina que você cai, você acha 2 dormitórios com varanda e suíte. É o exemplo do Minha Casa Minha Vida Econômico. Eu chamo Minha Casa Minha Vida Econômico de commodity. Sim. Porque qual que é o produto Minha Casa Minha Vida? 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda. 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, varanda. Por quê? É o que encaixa, é o negócio lá e tal. Então, você olha aqui a oferta de produto, você vai encontrar uma porrada. Quando você olha para cá, você fala assim, tá bom, e demanda? Tem cliente? Porque às vezes tem uma porrada de oferta, mas tem uma porrada ao quadrado de demanda. Você fala, cara, tem bastante oferta, mas tem muita demanda. Então, faz que dá. Então, aí você traz isso para a mesa, a segunda coisa que você faz é justamente fazer o quê? As partes envolvidas. Então, a engenharia é fundamental, porque quando você traz o lastro da repetitividade, de execução, você vai falar assim, gente, mas a gente tem aqui, os últimos 10 empreendimentos com esse perfil aqui, é melhor fazer com essa característica aqui, porque o custo é baixo, a gente consegue melhorar o ticket de venda, isso é importante. Sim. A outra coisa é não inventar a roda. Ninguém vai querer inventar roda. Você olha para o mercado. Às vezes você faz eu já vi em algumas empresas assim, uma equipe de arquitetura, pelas ferramentas que usa, pelo tipo de trabalho, é natural que tem muita familiaridade aí com a engenharia como um todo. Sim. Porque compatibiliza recurso,
você montar um setor de projeto não é barato. Então, dá para você ter numa empresa, eu tenho projeto aqui, tem projeto no segundo andar, tem projeto no terceiro andar. Sim. Então, às vezes eu já vi muita empresa fazer a estrutura matricial, né? Que assim, em termos de tecnologia, de ferramenta, de gestão de mão da pessoa, tá ligado na engenharia, né? Sim. Agora, essa estrutura pega uma parte daquela equipe. A nossa função aqui é prestar serviço para essa área aqui que é comercial. Então você tem, às vezes, a equipe de arquitetura do ponto de vista de ferramenta e infraestrutura ligada na engenharia, mas o cliente dela em atendimento, quem gera a demanda para ela é o comercial. Eu já vi algumas trabalhando assim. Eu acho que isso, finalizando aqui, Diniz, eu vejo assim, você citou um ponto que eu acho que é fundamental não somente na construção civil. A partir do momento que você tira das pessoas a habilidade delas de desenvolver a sua linha de pensamento e você traz isso para um crivo, né? Seja ele técnico, tecnológico, seja para um crivo de custo, alguma coisa, sabe aquela história? Você cria limites para o desenvolvimento artístico. Então, a partir do momento que eu falo artístico, é a habilidade que a pessoa tem de desenvolver algo de acordo com que ela tem a sua maior habilidade. Então, por exemplo, se você vai desenhar, é a mesma coisa de... Eu sou um desenhista, um arquiteto, seja o que for. Eu estou desenhando um produto. Aí eu estou desenhando algo que eu olhei aqui para o mercado e falei, nossa, legal, vou fazer isso. Alguém vem e fala assim, não é assim. O que importa aqui é essa conta final aqui. Lógico, o VGV é importante. Mas o que eu estou chamando a atenção é que, assim, quando eu falei que trazer para a mesa é a oferta e a demanda, é fazer um produto, por quê? Tudo que você faz, o objeto final é vender. A Embraer fez lá o Brasília, por quê? O que queria? Não é que eu queria, né? Não, queria vender. Não é porque queria colocar um avião no museu, não sei de onde. Não, porque queria vender, porque queria criar um produto para ir ao mercado vender. E o que aconteceu? Ninguém faz um prédio, né? Tem que vender. Para que vender. Tem que vender e dar resultado. E dá resultado. E se você tira, literalmente, se você começa a limar esse desenvolvimento, né? Já na sua concepção artística, e quando eu falo artística, é baseado com esse fundamento, porque quando eu digo que tem para a mesa a demanda e a oferta, você também tira, né, aquela questão utópica de desenvolver um produto. Nossa, vamos fazer um produto. Cara, você tem noção quanto vai custar para pôr de pé esse negócio? Porque tem gente também que viaja na maionese lá. Eu acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Quer dizer, uma construtora corporadora é o equilíbrio dessas forças que dão sucesso. Não dá para você ir tudo para um lado, não dá para você ir para o outro. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, aí é o que você falou lá atrás, o aprendizado como empresário, né? Cara, o indicador comum de todo mundo é a conta da empresa. Então, a gente pode ir para um lado e para o outro. Tira o extrato aí, tá negativo, malandro. As teorias caem por terra, tem que mudar alguma coisa. Então, eu sei que não é fácil, na prática, isso é difícil, mas eu acho que... Em termos de concepção de produto, eu vou dizer uma coisa pra você. Sabe qual que é o... O que eu ia comentar assim, o que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, se por um lado não pode devagar muito, você tem que restringir um pouco também a criatividade para você poder ter escala, etc. Por um outro, assim, quando você está em um período de alta do mercado, se você estiver sendo negligente nisso, vai passar. Mas quando vai perder o mercado janela. cai, aí quem inova... aí consegue sobreviver melhor. Ter sustentabilidade. Então é aí que eu vejo muitas empresas assim, quando o negócio está bom, vamos no basicão. Mas aí sabe, a hora que aperta que começa... Deixa eu te falar uma coisa, aí serve para qualquer pessoa que empreende. Todo negócio, ele precisa ter sustentabilidade para criar duas coisas fundamentais em negócios. Perenidade, tá? E perpetuidade. Não existe negócio. Se você pensar no seu negócio apenas olhando para hoje e não ter uma visão mínima futurista, esquece. As empresas, você vai ficar para trás. O seu negócio não significa que você faz certo hoje, ele vai estar certo daqui a 5 anos. Se você não tiver... A pergunta é, será que daqui a 5 anos o que eu faço de produto, de projeto hoje, daqui a 5 anos vai vender? Porque vai mudar, porque vai mudar. Tudo muda, né? Só que o que acontece? Essa visão eu tenho que... Quem tiver a capacidade de se antecipar a isso e olhar um pouco para o futuro e não somente porque...
São duas coisas que você tem que olhar enquanto empresa, que nem você falou aí também, né? Você olha um pouco da geração de caixa, óbvio, o que mantém a empresa de pé é isso, mas a perenidade que a gente chama e essa perpetuidade é o seguinte, daqui a 10 anos, a minha empresa, fazendo o que ela faz hoje, ela será capaz de sobreviver no mercado? Basta você pegar muitas empresas que já faliram. Por quê? Porque você não vai literalmente fechar as portas por estar fazendo, né? Somente quando você fizer algo errado. Às vezes, você vai fechar a porta porque você acha que fazer a coisa certa para sempre vai dar certo. Não. Basta ver. Vamos dar um exemplo, né? A gente quando pega empresas, né? Por exemplo, vamos falar bem simples, que quem está assistindo, ouvindo vai saber disso. Você pega hoje as redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Cadê o Orkut? Já era. Né? O Orkut no início dos anos 2000 era a rede social. A rede social. Será que vai ser o WhatsApp daqui a 10 anos? Qual que era o maior buscador de internet hoje? É o Google. Mas qual que era lá atrás? Era Yahoo. Quem que hoje faz pesquisa no Yahoo? Então, você está entendendo? Então, mas o que acontece? Lá atrás o Yahoo ele tinha um valor de mercado de bilhões de dólares. Tem que tomar cuidado. Mas o que não estou dizendo. Então, se você não tiver uma leitura de radar e ver quem está chegando e ver que o futuro, né? Todos os pratos têm que estar girando. Você tem que estar ali. Não adianta você pegar uma fórmula só e de achar maneira que nenhuma. vai... Enfim, isso é uma questão que eu ouço bastante. É provocativa mesmo. É provocativa. Show de bola. E é isso aí, cara. Diniz, gostei muito do papo. Acho que foi legal, foi colaborativo. Bacana. Acho que a gente conseguiu trazer muitas polêmicas, muitas ideias, muitos insights. Tentei trazer, acho que você também, para o lado da engenharia, projeto, né, que é a nossa área. Sim, é muito legal. Bom, obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha também gostado desse bate-papo. Legal, bacana. Tá? Legal, quero agradecer e espero que você possa continuar vir e voltar aqui mais vezes, assim, porque é sempre bom o bom do papo é aquele que não tem roteiro, que a gente joga aqui, né? E a coisa flui. Obrigado mesmo, viu? Tá bom, valeu, obrigado, eu te agradeço. Bom, pessoal, esse foi o papo que nós fizemos aqui com o Diniz, né? Da Sodec, que trouxe aqui um pouco da sua história inspiradora como empreendedor, com a sua visão de mercado. E foi um prazer poder falar aqui com ele, tá? A gente está encerrando aqui um episódio, mas eu não posso deixar de falar aqui. Lembrando a todos vocês que nos seguem, dia 5 de outubro, nós estaremos em São Paulo, mais precisamente no Secov, né, a Casa do Mercado Imobiliário, onde nós estaremos realizando a nossa próxima edição do Imobverse Connection, tá? Lá no Secov, em São Paulo, capital, onde nós estaremos reunidos com muitas pessoas qualificadas de alto nível do mercado. Teremos lá pessoas, palestrantes já confirmados que estarão conosco. Então, você que acompanha o Imobverse, fica ligado aí, né, para justamente estar conosco lá nesse dia que vai ser, sem dúvida, um dia muito expoente para todos nós. Então, acompanha a gente, continua seguindo a gente nas redes, nos canais, traga seus comentários aqui nesse episódio, o que você gostou, o que você não gostou, e a gente vai colaborar com vocês, trazendo aqui esses insights nos próximos episódios. Tá bom, pessoal? Eu já fui no evento, vale a pena, muito legal. Vou tentar ir. Não, tentar ir não, se você não for... Não, vai, já 5 de outubro. Tô com compromisso aí que eu tô tentando afastar, mas vale a pena, muito legal. Se Deus quiser, você vai afastar esse compromisso. 5 de outubro, espero vocês... Secov, São Paulo, Imobverse Connection. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio.